Olá, estamos no ar! Sejam bem-vindos ao Connect ArcCast, o podcast da plataforma de relacionamento de Eliane e Decortiles. O Connect Arc vai muito além de um programa de relacionamento. Aqui é conteúdo, experiências e ferramentas para todos os profissionais da área entusiastas do universo da arquitetura, design, comportamento, tecnologias e sustentabilidade. Eu sou a Vivian Cipriano, estou aqui para apresentar mais esse conteúdo que nós vamos levar até você. O link para esse e os demais episódios vão ficar disponíveis no seu agregador de áudio favorito e na plataforma connectarc.com.br. E quem está comigo é a Maria Carolina Boiani, que vai conduzir a conversa de hoje. Maria Carol, tá contigo. Tá comigo, Vivi. Olá, Connect Arcers! Sejam bem-vindos ao Universo Connect Arc e a este segundo episódio do Connect ArcCast, o podcast que é tendência para a sua vida. Eu sou a Maria Carol e hoje eu tenho o grande privilégio de conversar com uma das mentes mais criativas hoje aqui no Brasil, Ricardo Bezerra, ou para os mais próximos, o Ricardinho. O Ricardo é designer desde pequenininho. Há 25 anos desenvolve projetos nas mais diversas áreas do design e do branding. Atualmente, como sócio-diretor executivo de criação e estratégia na Tátil Design, faz a integração das equipes através de processos que combinem brilho criativo e precisão estratégica. Colidera também a plataforma de conteúdo da Tátil, a Asterisco. É editor do canal Design Feeling, espaço que promove reflexões criativas sobre a jornada evolutiva das marcas, através da lente e do branding e do design. E hoje a gente vai falar sobre transformações criativas em um mundo complexo. Obrigada, Ricardo. A nossa conexão, Ricardo, ela começou o ano passado, né? Quando a gente gravou um vídeo para o Connect Arc Summit. E a gente vai deixar o link aqui desse vídeo aqui para vocês, mas eu vou puxar a primeira prosa da nossa conversa a partir desse vídeo, né? Eu vou pegar um trecho, inclusive, daquele vídeo que você falou. Lá você fala que marca não é só um desenho. Marca é todo o relacionamento, um residual de uma experiência que você tem com um produto e um serviço. Marca e negócio são a mesma coisa. E aí agora falando de uma marca pessoal, né, de uma empresa, de um indivíduo, que é, acho que a grande realidade da maioria das pessoas que estão aqui nos acompanhando, os arquitetos e designers. Essa lógica é a mesma? Marca e negócio? Obrigado, Carol, pelo convite. É uma responsabilidade enorme depois dessa apresentação que você fez aqui. Eu vou tentar manter a resposta à altura da tua introdução. Sim, eu acredito que sim. O conceito de marca é um conceito bastante amplo, né? Marca é todo o residual de uma experiência que você tem com um produto, com um serviço. Marca é interface. E se aplica também para as pessoas, né? Tanto marcas quanto pessoas precisam de propósito, né? E aí eu vou resgatar lá o Aristóteles, né? Que é um gráfico que a gente usa nos projetos de branding que a gente faz lá na Tátil. Ele fala que quando a tua natureza encontra as demandas do mundo, esse é o teu lugar, esse é o teu propósito. Isso se aplica no mundo corporativo e facilmente se aplica no mundo das pessoas, né? A gente precisa se conhecer, entender as nossas competências originais, a nossa natureza e conectar essas naturezas, essas características com as demandas do mundo. Então, tanto pessoas quanto marcas precisam, na nossa visão, ser orientadas por um propósito. A gente busca isso nas terapias, né, individualmente. E, de alguma maneira, o branding faz isso para as marcas também, pequenas, médias, grandes marcas. E o que a gente construiu como um termo, como uma maneira de colocar o propósito no mundo, se chama lugar de potência. Uhum. A gente ouve muito falar de lugar de fala, né, que é o teu lugar onde você tem competência para falar a respeito de um assunto. E o lugar de potência é o lugar que você encontra para colocar o teu propósito no mundo. A gente não fala que as pessoas e as marcas precisam se posicionar, elas precisam encontrar o seu lugar natural, o seu lugar de potência. E o que acontece daí para frente, se aplica no mundo das marcas e também no mundo das pessoas, é que a gente precisa manifestar nossa ética, os nossos valores, as nossas crenças a partir da nossa estética. E aí a gente entra num outro conceito, que é o conceito da linguagem. A gente usa um paralelo, eu vou usar muitos paralelos aqui hoje com você, tá? Tá. Entre corpo e alma, tá. Porque a gente expressa no nosso corpo, nas nossa fala, nossa linguagem, nossa estética, a nossa ética, que é a nossa alma, são as nossas crenças, os nossos valores. E aí a gente busca sempre a sinergia entre o que eu acredito e como eu manifesto o que eu acredito através de expressões.
E aí vem o design. Então a gente usa esse paralelo entre o branding, que busca encontrar nas marcas e também nas pessoas a essência delas, o lugar de potência, o propósito, e fazer com que essas crenças que são subjetivas se manifestem no mundo objetivamente, de uma maneira concreta, através das suas expressões. Então dá para fazer facilmente um paralelo entre o mundo corporativo e o mundo das pessoas. E um outro conceito que a gente trouxe, que eu falei um pouquinho na pílula ano passado, foi sobre como a marca e as pessoas se manifestam em muitas dimensões. Exato. Então, no final das contas, o que a gente faz é gerar valor nas relações que a gente tem. E isso se aplica no mundo das marcas, quando elas oferecem um produto e um serviço, e se aplica também no mundo, né, das pessoas que estão em relação, trocando valor com outras pessoas. Então, uma dimensão do produto, do serviço, qual é a troca de valor que eu faço em cada relação. E toda relação é uma oportunidade de diálogo. Funciona para as marcas, quando elas se colocam em contato com o mundo externo, e funciona também para as pessoas, que conhecem outras pessoas e estão em contato com o mundo externo. Na dimensão da cultura, na nossa família, nossas relações mais íntimas, mais próximas, acontece com as marcas. Então, o que a gente imagina é que essa relação entre cultura, a dimensão interna e a dimensão externa, relacionamento com as marcas e com as pessoas, precisa estar em equilíbrio. O que eu falo para fora precisa ser condizente com o que eu faço para dentro. E tudo que sai desse residual dessas relações é simbólico. Sim. Que é o que a gente chama de design de significado. Então, cada gesto, cada palavra, cada ação que a gente faz no mundo, ela representa alguma coisa, ela tem um simbolismo. Então, assim, o paralelo que a gente traçou para as marcas, eu acho que se aplica perfeitamente. Para a marca individual, para a marca pessoal de cada um, exatamente, né? Exatamente. Então, todos nós somos vetores de uma linguagem, de uma cultura, de uma comunicação. Exatamente. De uma ética e de uma estética. Muito bem, muito bem. Como você puxa o primeiro fio da meada para identificar tudo isso? Né? Então, se você estiver conhecendo esse processo, ele é imediato, ele é imersivo, ele leva, em média, quanto tempo para você puxar esse fio que vai conduzir ou vai iniciar esse desafio do propósito, de você encontrar essa linguagem? Falando das pessoas, isso leva a vida toda. Exato. E nunca tem fim. Nunca tem fim. E falando das marcas, não é muito diferente, porque as marcas estão sempre evoluindo. E o trabalho de evolução, né, o branding se chama branding em gerúndio, não por acaso, porque ele é contínuo, ele não termina. Ele continua a vida inteira de uma marca. O que acontece é que em ciclos você se reconecta, né, com o mundo. Você faz uma autoanálise, e aí a gente chama esse olhar para dentro de looking, né, um olhar para dentro. Isso serve para o mundo das marcas. E a gente descobre novas competências, porque a cada ciclo a gente aprende alguma coisa, a gente evolui em algum aspecto. E a gente faz isso para o mundo exterior. O mundo muda, e muda rapidamente. Sim. Então, de tempos em tempos, em ciclos de 5 anos, falando do mundo corporativo, uma marca precisa se reconectar, né? Conectar as suas competências com as demandas do mundo. Então, eu diria que num projeto de branding, os ciclos acontecem a cada 5 anos, mas a primeira análise, o primeiro diagnóstico do gap que existe entre o que eu sou capaz de ser com o que eu quero ser, dentro da evolução que o mundo demanda de mim, é um trabalho de diagnóstico que a gente faz em poucos meses. Mas é muito profundo. A gente fala que a gente coloca as marcas no divã mesmo. Ah, é? Então é um trabalho terapêutico. A gente conversa com todos os stakeholders, né, os atores de um processo corporativo, board e público, né? A gente trabalha para os clientes dos nossos clientes. Então, no trabalho de algumas semanas e poucos meses, a gente conversa com as pessoas, levanta todo o material que a marca, né, ao longo dos períodos, sabe de si mesmo, pesquisas, e chega em um diagnóstico. E é quase como se a gente colocasse o espelho, né, na frente da marca. Você percebe nitidamente o gap entre o que eu quero ser com o que eu posso, e aí você trabalha em ciclos de 1 ano, 2 anos, para que essas coisas desçam, aterrizem, virem cultura, virem prática. É um trabalho muito bonito. Que bacana. Se você consegue trazer a dimensão do propósito, driveando tudo isso, é muito bacana de fazer. Que bacana, que legal. Bom, e você faz isso com toda a paixão do mundo, né? Dá pra perceber. Sim. Sim. Como é que você descobriu que você era bom nisso? Então, quando você falou no início aqui, eu sou designer desde criancinho, desde pequenininho. Desde pequenininho. É porque... É um paralelo com um jogador de futebol desde pequenininho, ele nasceu para isso. Exatamente. Eu acredito, sim, que a gente tem características inatas, a gente nasce com algumas competências,
Mas o trabalho de criatividade é um trabalho de prática, de vivência. Você vive a experiência criativa. A minha relação com o mundo é imaginativa. Inclusive no último Design Feeling, que imagino que a gente vai falar dele, eu adoro falar dele, eu trago esse paralelo, porque cada um de nós carrega uma história, um conjunto de memórias afetivas, de coisas que aconteceram com a gente, que definem a nossa personalidade. E no meu caso, desde pequeno, eu brincava com coisas pouco usuais, né? O que você brincava? Brincava com tijolos de construção. Eu fazia dos tijolos minhas naves espaciais. Olha o gap. E por aí várias coisas, bacana, né? Eu acho que tem uma beleza no processo criativo que é não aceitar as definições ordinárias das coisas, né? A gente sempre olha para uma coisa com outro olhar. A gente reimagina ela. É isso que o ponto que eu ia pegar. Imaginação. Pegar um tijolo e fazer dele uma nave espacial é com muita imaginação que a gente faz isso, né? Isso. Que legal. E é uma brincadeira de você desconstruir os conceitos o tempo inteiro, né? Então, assim, eu me entendo criativo. Fui descobrir que o termo era designer, no meu caso, desde cedo, olhando as coisas de um jeito mais curioso. Eu acho que a grande resposta é você não aceitar as definições finais, porque nada é final, tudo está em processo de ressignificação o tempo inteiro. É verdade. Por isso que as crianças, de um modo geral, são muito criativas, porque elas não aceitam as definições. Ela olha para um objeto, ela vê daquele objeto um brinquedo, sempre. Sim. Então ela está sempre brincando em olhar as coisas com pontos de vista curiosos, diferentes. É sobre curiosidade. Eu acho que eu sou um curioso desde pequenininho, nato, e fui praticando, fui exercitando aí. Muito legal. Muito legal. Eu vou continuar nos paralelos, Vamos. Tá? Traçamos alguns outros aqui. Designer de símbolos, arquitetos de sentidos. Eu queria que a gente se desafiasse aqui a criar a conexão entre esses paralelos, né? Mas falando de novo da criatividade e do espírito do nosso tempo. Como é que você enxerga a criatividade, e em especial a criatividade hoje no Brasil? O que você está vendo acontecer? O que você está sentindo sobre a criatividade brasileira hoje? Então, eu vou te responder falando um pouco sobre criatividade. Eu acredito que a criatividade é uma competência humana de transformar realidades. Eu acho que é importante a gente entender que a criatividade empodera a gente de fazer diferente. E aí o mundo, eu acho que está demandando da gente fazer diferente, né? Os modelos que sustentaram a sociedade que a gente conhece estão em xeque, né? A democracia, o capitalismo, a crise climática, a maneira de se relacionar com o mundo está sendo questionada. E a gente fala que a gente está diante de um grande desafio criativo, de reinventar a relação de tudo. Está reinventando tudo. Então, criatividade é sobre isso, é você entender que você é agente de transformação desse contexto que a gente está vivendo, seja numa pequena dimensão até numa dimensão global. E eu acredito que criatividade, acho que o grande combustível da criatividade é restrição. Quanto mais restrito o briefing, quanto mais desafiador o briefing, maior o salto evolutivo. Sabe aquela coisa a necessidade faz o sapo pular? Então, eu acho que a gente, num contexto global, assim, de criatividade, a gente está sendo demandados, cada um na sua pequena esfera, de fazer diferente, de pular, né, de dar o salto evolutivo. Então, eu acho que esse é o grande pano de fundo do mundo. Os grandes pilares estão em xeque, a gente está vivendo uma crise climática, a gente está vivendo uma crise sanitária que está fazendo a gente mudar muito rapidamente nossa relação com tudo. E quando a gente desce para o Brasil, eu acho que a gente tem uma característica inata, que é trabalhar com a restrição desde sempre. Somos um país forjado em cima de restrições. É uma crise atrás da outra. Não nos surpreende mais. Eu acho que isso dá para a gente uma resiliência, uma capacidade de articulação, de subversão das regras, né, que é muito positiva, olhando o lado positivo da nossa característica. A gente é criativo por natureza, porque a gente precisa ser criativos desde sempre. E eu acho que, pensando numa dimensão global, né, onde a gente está vendo o mundo se reorganizando, nessa crise, essa guerra na Europa, por exemplo, ela vai pedir uma nova organização de distribuição, de produção. Então, a gente está vendo uma grande descentralização do pensamento, né? Se a gente pensa que a gente foi formado por uma escola europeia, né, nossa cultura, nosso olhar é eurocêntrico, a gente está desmontando isso de alguma maneira. Acho que a guerra, o que eu diria, essa pós-globalização, ela pede para a gente olhar para o mundo de um outro jeito. E eu acho que aí o Brasil entra de novo, né? Eu acho que a gente tem uma competência
de ser um povo formado por muitos povos, de ser multidisciplinar por natureza, de ser uma mistura por natureza, para ser um outro polo produtivo de éticas, de estéticas para o mundo. Então eu vejo o Brasil num outro momento, assim, por um lado que a gente está sendo, os nossos símbolos foram sendo sequestrados ao longo desses últimos anos, né? Eu acredito num Brasil que é muito maior do que esse verde e amarelo, é um Brasil plural. E esse Brasil plural, que reconhece a sua própria história criativa, seus códigos, ele é capaz de entregar para o mundo muita riqueza. Eu acho que o mundo vai precisar disso, porque a gente vai desmontar os modelos de organização. Eu acho que nesse lugar, nesses próximos anos, o Brasil tem uma grande oportunidade. E quando a gente olha a produção recente do Brasil, né, vindo muito das artes, né, da cultura, uma Anitta trazendo a favela, trazendo a origem dela lá para Coachella, você vê isso na música, na arte, acontecendo muito fortemente nos últimos meses, nos últimos anos. Eu acho que a gente tem um espaço para olhar de novo para a nossa história de um jeito positivo. E aí a nossa história como brasileiros, como país, mas também como indivíduos. Cada um de nós vem de uma história muito particular. Né? E eu acho que é isso que é a riqueza do Brasil. Quando cada um captura a sua história periférica e você traz isso, uma visão positiva para o mundo, que vai precisar remontar as suas verdades, as suas éticas. Eu acho que o Brasil continua sendo um país do futuro e um futuro de curto prazo. Eu acho que depende muito da gente, né? Entender dessa maneira. Exato. Se apropriar disso que é tão nosso. Justamente dessa pluralidade que você fala, dessa influência de culturas tão distintas. O Brasil do Sul, que é tão diverso do Brasil do Norte, e que em algum momento se encontra no centro do Brasil, e desses símbolos, dessa identidade, dessa mistura, e levar isso do nosso jeito, né? Saindo do eurocentrismo e vindo pro Brasil. Perfeito. Brasil profundo, né? Perfeito. A gente né, até construiu um pouco uma ideia que a gente tem muitas leituras que falam de um mundo sem borda, né? A gente já tem visto os conceitos de multinacionalização virando transnacionalização, justamente para falar de trânsito, né? De troca, de movimento. E o Brasil é o país do movimento. A gente é o país das trocas. Né? Então, eu acho que a gente tem uma capacidade de dialogar com esses diferentes sotaques que você falou, muito única, muito particular. Eu acho que não existe um país no mundo com a nossa dimensão, com tanta riqueza de trocas, de transbordamentos de culturas, de hábitos, de símbolos. Eu acho que quando você pensa isso, uma dimensão global, a gente tem muito valor para gerar para o mundo. Eu sou um brasileiro carioca otimista, eu acredito nisso. Eu acho que e criatividade é sobre, de alguma maneira, otimismo, uma visão otimista sobre o mundo. É sobre imaginar um mundo que você quer. Eu acho que depende muito da gente trazer uma ótica positiva sobre essas características, né? Eu costumo dizer que mas eu sou brasileira otimista também, né? Há muito a se fazer nesse país, né? E depende de nós, depende de nós olharmos, acreditarmos e promovermos essa apropriação e essa transformação que é tão necessária. Perfeito. Né? Já foi-se o tempo em que a gente que as pessoas vinham, extraíam e iam embora. Né? Chegou a hora de tomar conta dessa terra. Exatamente. Né? É orgulho. Aliás, já passou. Passou, mas eu acho que ainda estamos on time. Dá tempo. E a questão de orgulho, eu acho que tem muito a ver com autoimagem, né? Quando você falou no início sobre o branding, eu acho que é um branding Brasil, assim, a gente se olhar de um jeito positivo, orgulhoso, valorizando a nossa fortaleza. Você constrói uma visão otimista a partir de uma autoestima, né? Exato. Então, eu acho que passa muito por isso. E esses movimentos que eu acho que está acontecendo muito fortemente no Brasil, de centralização também. As coisas boas sobre o Brasil estão vindo das bordas, estão vindo das periferias. Isso está ganhando força. Né? É sempre uma dança entre uma ação e uma reação. Né? Acho que essa reação que a gente teve de um certo sequestro dos nossos símbolos, de um Brasil institucional, ela não cabe no Brasil. Né? O Brasil são muitos. Ela cabe para uma minoria. Para uma minoria. E a gente está falando de um Brasil plural. Então, quando essa força ética e estética vem das bordas, ela revela o Brasil que gera muito valor para fora. E é um Brasil muito rico, muito inspirador. É verdade. Então, acho que é isso. Eu ficaria falando sobre nossa terra. E aí, mais um pouquinho, a gente já ia falar de música, e aí essa conversa não ia ter fim. Exato. Muito bem. Mas ainda falando do nosso tempo,
e no contexto global em que a gente vive, em que praticamente tudo já foi criado, e diariamente a gente está passando por transformação, né? Os ciclos, de novo, estão cada vez mais curtos e informação e dados, elas vêm, né, aos litros aqui, Sim. transbordando a cada segundo pra gente. Como é que a gente coloca, voltando lá no início, Vamos. a inspiração, a imaginação e a intuição nessa conversa, né? Porque são aspectos muito subjetivos. E o nosso mundo é primariamente cartesiano. Ele foi feito para eficiência e exatidão. Como é que a gente coloca esses 3 Is, da inspiração, da imaginação e na intuição nessa receita? Eu vou tentar responder essa pergunta a partir da minha vivência também. Eu acho que essa história do cartesianismo, né, desse pensamento lógico, racional, foi uma maneira que o ser humano encontrou de tentar entender o mundo. Quando a gente coloca ele em caixinhas, a gente separa, é uma maneira da gente tentar racionalizar o que nos toca. Só que são modelos esquemáticos, isso não existe, o mundo não é cartesiano, né? Todas as relações são teais, são orgânicas, são fluidas. Então, não cabe. E eu acho que até para os movimentos iluministas, os movimentos racionalistas, eles trouxeram essa visão esquemática de mundo para tentar entendê-lo, mas eu acho que a gente está voltando para um movimento de reintegrar tudo. É um pensamento mais holístico, mais integralista, mais integral, onde as coisas são mais interdependentes. Eu acho que a gente está fazendo um contrafluxo. Por mais que hoje o dado, a informação tenha valor, a gente está num trabalho, eu estou falando de grandes corporações, tá? Estou trazendo aqui uma fala de conversas que eu tenho tido dentro das empresas. Legal. Que a ideia da teia, dos modelos teais, dos modelos mais orgânicos, está ganhando força, porque está tudo em relação o tempo inteiro. E aí vem a dimensão da subjetividade, a capacidade de interpretar, né? A informação, ela é fria. Quando ela vira conhecimento, porque ela passou pela interpretação de alguém. Então tem uma diferença crucial nisso. E aí tem uma frase que eu gosto muito também, que não tem nada que a gente aprenda que não passe pelos sentidos, né? Então a nossa capacidade cognitiva de assimilar informação, ela é sensorial, né? A gente até usa isso num dos nossos clientes. Se você só significa as coisas quando você sente as coisas. É verdade. Então a informação, ela é fria, ela é dado, ela vira conhecimento e ela transforma a partir do momento que ela te toca e você é capaz de interpretá-la. E você interpreta a partir do teu repertório. O repertório é individual, ele vem da vivência de cada um. Então, para mim, essa ideia de um mundo racional, ela foi necessária para a gente fazer um salto evolutivo, para a gente tentar compreender disciplinas, mas a gente está fazendo agora um movimento de novo de cruzamento disso tudo. E aí vem uma dimensão subjetiva, a dimensão das pessoas, dos repertórios, da capacidade que cada uma delas tem de interpretar a partir do seu repertório emocional, da vivência, aquela informação, aquelas informações. Então eu vejo um contrafluxo acontecendo, né? E eu tenho visto isso acontecendo dentro de grandes empresas, um pensamento muito mais de valorização da subjetividade, dos soft skills, né, como a gente fala, né? Que é a capacidade de se relacionar, de interpretar, de ler as entrelinhas, porque no final das contas são sobre pessoas se relacionando. E as nossas relações não são racionais. Não. A gente tenta racionalizar para explicar, mas, na verdade, a gente sente o que a gente vive. Então, eu acredito, otimisticamente, que a força do pensamento emocional, do pensamento intuitivo, ele está ganhando novamente espaço nas empresas, nas grandes corporações, né? Nos processos criativos, pelo menos dentro da nossa perspectiva como agência, como consultoria, a gente valoriza muito a intuição. Eu vou falar do design feeling para você, que é sobre isso, né? Tá, é muito mais a gente vai chegar nele. Imagino. É muito mais sobre sentido que sobre pensar, porque a gente sente primeiro e depois que a gente sente, a gente significa o que aconteceu. Então, acho que esse é o processo. Eu vejo um espaço novo se abrindo para esse pensamento mais emocional, mais subjetivo, mais intuitivo. Que bacana, que bom, que bom. Bom, falando já que está se abrindo esse espaço, né? Falar de futuro e criatividade é a habilidade do futuro, né? Dessas grandes empresas, desse processo mais sensorial. A gente sabe que criatividade é a habilidade do futuro, muito mais pela nossa capacidade de criar soluções para os novos desafios diários, né? Essa capacidade criativa de melhorar uma ideia, um produto por si só.
Como é que a gente pode adotar um pensamento criativo no dia a dia? Como é que você, dentre as marcas e as companhias com quais vocês trabalham, como é que se adota isso? Uma coisa é a filosofia, enfim, a ideia em si. Mas como é que a gente coloca na prática? A criatividade, ela precisa ser fomentada dentro dos ambientes, né? Você precisa ter um espaço seguro para a criatividade. Porque, sim, as empresas, né, trabalham com performance, né? Você mede a evolução em números ainda. Então, se você não cria um espaço de proteção para a criatividade acontecer, ela pode ser abafada, engolida pelos números. Pelo modus operandi. E aí passa, na minha opinião, por uma questão de... como eu posso dizer, de um espaço de segurança que tem a ver com uma oxigenação de processo. Porque eu sempre brinco que existe sempre um briefing dentro do briefing. O briefing mais racional que você recebe de um cliente, ele vai ser desvelado à medida que você traz o seu olhar sobre ele. Aí, de novo, você entra na dimensão da subjetividade. Quando você, indivíduo criativo, que está trabalhando dentro de uma demanda objetiva, traz a tua subjetividade na interpretação daquele briefing, naturalmente você está inovando. Você está trazendo um olhar seu, particular. Então, eu acho que passa por cada um entender que tem um papel nessa construção, encontrando os desafios dentro dos desafios, né, que trazem um propósito individual, pessoal. Porque senão, né, como você falou, o brilho no olho, né, se você não cria uma conexão afetiva com aquilo que você está fazendo, você está respondendo automaticamente um objetivo racional de alguém. Você não está criando o seu propósito dentro daquilo. Então, acho que isso é uma primeira dimensão. E outra é a dimensão da ousadia. Assim, eu acho que isso é muito difícil. Eu ainda vou falar um pouco de teoria. Né? Como é que você se permite? Né? É uma questão de abrir um espaço para o erro. E isso é muito difícil dentro das corporações. Né? Você trabalha sempre na métrica. Então, eu acho que tem também aí um espaço dos gestores, né, das pessoas que cuidam de outras pessoas, de preservar o espaço da experimentação, né, dentro de um processo. Pra você se permitir se perder um pouco no processo. Eu vou até citar como exemplo um trabalho que acabamos de fazer lá da Tati, que foi a marca do Rio Carnaval. Que legal. A gente só chegou naquele resultado porque em algum momento a gente se lançou num processo. A gente não sabe exatamente onde a gente vai sair, mas a gente precisamos nos perder durante um tempo. E quando nos reencontramos, a gente tinha outros componentes. Então, acho que tem aí dentro de uma perspectiva de gestão, né, gestão criativa, você desenhar um processo com alguma margem de erro, né, onde o erro seja bem aceito. Tem uma frase que eu gosto muito também, eu acho que é do Mandela, que ele falou: nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então, o processo criativo é um processo de você errar, para você aprender, para você replicar aquela prática num outro desafio. Então, depende de reservar um espaço para isso, não é orgânico, não é usual. Em algumas culturas mais, né, em algumas culturas menos, mas eu acho que cabe às pessoas individualmente assumirem a sua responsabilidade, a sua consciência, que ela ali é um agente de transformação, de provocação, e para as pessoas que cuidam de outras pessoas, criar culturas, criar processos que permitam essa fruição, né? Permitam o não saber. Né? Uma folha em branco. Uma folha em branco. Como é que a gente começa? Mas tem que começar. A gente só não sabe onde vai chegar. Exatamente, exatamente. A gente chega sempre no aprendizado, que eu acho que isso é o mais legal. Todo processo, ele em si é uma jornada de aprendizado. Então, quando você estuda sobre processo criativo de um modo geral, né, o que importa é o processo. O resultado ele é uma consequência do que você vivenciou. Então, se você valoriza um processo criativo, mesmo que você tenha um primeiro output muito objetivo, você já tem ingredientes para o próximo desafio, que já vão te levar para outro lugar porque você aprendeu outras coisas. Então é muito sobre processos de aprendizado, de vivência. A inovação está aí, em você valorizar as trocas que acontecem ao longo do processo e saber que no final, independente do resultado objetivo, você tem todo um conjunto de competências adquiridas, né? Entendi. Você tem todo um enredo ali construído e que vale essa investigação, né? Exato. Como é que você acha que esse processo, que esse enredo, ele pode se tornar uma verdade de marca? Como é que eu transformo esse enredo, esse repertório naquilo que essencialmente... Como é que eu vou extrair dali o que essencialmente vai caracterizar ou vai dar sentido à minha marca?
O que acontece, eu acho que as marcas, aí pensando um pouco no processo de branding, né, que é um processo de evolução, a gente fala muito de inovação, e sempre falando de inovação numa perspectiva de futuro, né? Preciso fazer diferente, eu preciso ser inédito. E, na verdade, o processo de inovação é um processo de evolução, eu acredito nisso. Você é sempre incremental, é sempre evolutivo. Tá. Porque você considera as características que você tem, as competências que você adquiriu. Então, quando você pensa no mundo da marca, toda marca existe porque ela tem um determinado conjunto de competências que permitem que ela gere valor para o mundo. Então, é sempre sobre olhar o que tem na minha mochila. O que eu tenho? Né? O que eu aprendi? O que eu sei fazer bem? Qual é a minha história? Né? Qual é a minha narrativa de mundo? Então, é aquele início do processo ali de eu me conhecer bem. Tá. E aí sim, criar um senso de futuro, uma ideia para onde eu quero ir, de imaginar, nossa, eu me imagino daqui a 5 anos fazendo isso, eu imagino que no final desse projeto eu vou ter esse resultado. Então você tem sempre um stretch entre o que eu sei, o meu passado, a minha história, o que me trouxe até aqui e o que eu quero ser, né, que é uma projeção de futuro. E no final das contas só existe o presente, só existe o que você pode fazer agora, nesse momento, nesse projeto. Então, assim, é meio que fazer uma conexão entre passado, presente e futuro. Pegando tudo que você tem de história, de competência adquirida, de musculatura, sim, com uma ideia imaginativa, inspiradora, coletiva de futuro, mas aplicar isso no presente, porque você só tem um desafio por vez. Às vezes mais de um desafio por vez. Mas só pode resolver um por vez. Só pode resolver no presente, né? A gente até, usando a natureza como inspiração, a gente fala que não existe futuro na natureza, e nem passado, existe presente. As espécies que evoluíram são as espécies que souberam se adaptar ao presente o tempo inteiro. Então, eu vejo que essa dimensão da inovação, da criatividade na empresa é sobre você sempre entender, né, o máximo possível quem você é, ter imagens projetivas, mas atuar no presente. É ser adequado o tempo inteiro. E aí é sobre viver a realidade presente, é sobre resolver cada briefing, criando dele um trampolim para um próximo passo. Então, para mim é isso, é sobre presente. E eu acho que o mundo está demandando respostas muito mais rápidas também, exato, né? Quase Então, que imediatas. Quase que imediatas. E para você fazer isso adequadamente, assertivamente e seguir evoluindo, para mim é sobre você trazer as suas competências, saber que ferramentas você tem para trabalhar e em cada briefing você criar uma visão de futuro, né? Porque é isso, é uma escadinha, é evolução o tempo inteiro. Ah, que demais. Eu vou aproveitar que você falou de natureza e natureza é presente, e eu vou puxar também um outro tema que para a gente é super agradável de lidar, né? Vocês criaram um termo que conecta esses assuntos justamente, né? Que aqui nós no Connect Arc a gente gosta de explorar bem, que é o bom design inspirado na natureza e que se relaciona com a biomimética, ou design feeling. Conta pra gente da onde surgiu, como está e o que você projeta, o que é design feeling. Vamos. Eu vou falar até sobre a natureza um pouquinho antes, né? Porque a gente brinca que é o nosso grande oráculo, é o grande inspirador da Tati nesses 33 anos que a empresa tem, é olhar para a natureza como inspiração. E aí vem termos como biônica ou biomimética, que são disciplinas que olham para a natureza como exemplos de soluções de projetos. E só não te interrompendo, mas Imagina. fazendo uma contribuição. Existem os outros termos, bioeconomia, biomercado, o bio está no centro da discussão. Perfeitamente. Porque é sobre isso, né? A gente vem entendendo gradualmente, talvez lentamente, que, né, fazemos parte de algo maior, né? Que a gente está dialogando com algo maior do que a nossa capacidade humana, né, de solucionar problemas. E olhar para a natureza como inspiração é sempre um lugar na Tati muito porto seguro. É um pensamento que surgiu lá na origem da empresa, mas que a gente vem vendo ganhando força no mundo, né, no mundo das corporações, no mundo dos negócios. Então, nesse lugar da biônica, eu acho que tem um espaço de evolução, que a gente... Inclusive é interessante, eu gosto muito de fazer isso, entender a semântica dos termos, né? A etimologia dos termos. Você pensa na palavra ecologia, né? A gente estava tratando o ambiente como uma casa. E não é uma casa, a gente faz parte dela. Exato. Ou a gente vem falando há alguns anos de sustentabilidade. Não, sustentar o quê? Porque é insustentável o modelo que a gente tem. Então a gente já vem falando de outros modelos, como a cultura regenerativa. E a cultura regenerativa fala de uma conexão
mais íntima entre o humano e o contexto. Então dá para falar quase de uma biomimética 2.0, onde a gente não olha para a natureza separada da gente. A gente é a natureza. Exato. A gente faz parte dela. E aí eu tenho, né, em rodas de conversa com alguns dos nossos clientes, falando muito dessa dança com a natureza, né? Tudo que a gente faz, o contexto, né, reage, e a gente reage de volta. Então a gente deveríamos harmonicamente dançar. Então é isso, o conceito de natureza é uma grande inspiração para Tátil, né? Estou lá há muitos anos, naturalmente é uma inspiração para mim também. E aí, vindo para o Design Feeling, esse termo surgiu quando a gente, durante a pandemia, sentiu necessidade de falar um pouco sobre o que estava acontecendo com o mundo. A gente trabalha muito focado em projetos, mas chegou uma hora que o mundo demandou uma reflexão mais conceitual sobre a vida, que fez com que a gente abrisse um outro espaço. A gente criou uma plataforma que se chama Asterístico, usando a marca da Tátil, né, o sinal lá que aprofunda discussões para falar sobre as coisas que estavam acontecendo. E nesse momento eu puxei uma vertical, né, que se chama Design Feeling, e o termo vem de uma brincadeira, de uma provocação, né, que a gente vem falando há muitos anos de Design Thinking, como um processo de design que é racional, que de alguma maneira estabelece uma lógica para você inovar. Uma lógica do post-it. A lógica do post-it, a lógica do duplo diamante, de todo um pensamento esquemático, que é super importante, super válido, mas que em alguns momentos ele é duro, ele pareceu cartesiano. Exatamente, ele pareceu lógico demais, ele pareceu sistêmico demais. E o que a gente acredita na Tátil, né, é que o envolvimento ele é pessoal, ele é subjetivo, ele é emocional. E a gente trouxe esse termo, Design Feeling, que fala de uma outra dimensão do design de significado, e dos significados que vêm pelas vivências. Se a gente pensa até a própria etimologia da palavra design, né, o design ele vem do inglês, né, do desenhar, mas ele vem antes do latim do designare, que é sobre designar. Então, o design designa, ele define. Então, a gente está precisando redefinir as coisas. E a gente define isso não só pela racionalidade, a gente define pela emoção. A gente precisa se relacionar afetivamente com o mundo, com a natureza, para se sentir parte dela, para que aí a gente consiga fazer as transformações. Então, Design Feeling é um termo que vem para mostrar que a gente acredita numa relação com o mundo mais afetuosa, mais emocional, onde a gente significa esse mundo de novo a partir de novas vivências que a gente tem com ele, para a gente criar novos símbolos mais positivos, mais inspiradores. E aí eu acho que tem muito essa perspectiva do design ressignificando, né? Por quê? Né? Eu acho que tem aquela pergunta da criança, né, que não acaba nunca, mas por quê? Por quê? Eu acho que a gente precisa fazer novas perguntas, novos porquês, e aí para poder responder, acho que tem muito uma perspectiva de vamos entender a etimologia, vamos entender a história disso, e aí você vai entendendo por que as coisas são como são e vai propondo evolução sobre elas a partir da tua experiência de vida, do teu repertório. E eu acredito nisso. O Design Feeling é esse lugar da gente repensar, ressignificar o mundo a partir do que nos toca, né? De como a gente pode celebrar a vida, as coisas que nos emocionam. É verdade, né? Celebrar a partir do humano de cada um de nós, exatamente, né? Exatamente. E esses coletivos é que vão nos levar para algum lugar. Exatamente. E esses movimentos é o que interessa a gente conversar. Exatamente. Sobre esses movimentos é o que nos interessa conversar. Exato. E é sobre isso, né? Fazendo link com o próprio programa, é sobre conexões, é sobre diálogo, né? É sobre você evolui a partir da troca. Tem uma outra frase que é ótima também, eu acho que é do Paulo Freire, eu estou aqui irresponsavelmente por favor, citando autores. Só astros. Ele fala que ninguém desconhece tudo, ninguém sabe tudo. Por isso que a gente troca, né? Porque em cada troca você descobre alguma coisa, né, que você não sabia. Então, né, o que a gente faz através das relações, né, das plataformas de relação, é criar novas pontes, criar novas conexões para que a gente tenha espaço de aprendizado, espaço de crescimento. E que a gente valorize também os saberes que são individuais, né? Não tem nenhum conhecimento que seja maior do que o outro. O conhecimento científico não é maior do que o conhecimento vivencial. Exato.
Então, isso que é bonito, né? Da gente colocar tudo no mesmo platô, no mesmo espaço de diálogo, de troca. Ciência e filosofia andando lado a lado. Junto. E sempre andam, né? Você pega os grandes filósofos e cientistas. Eles falam disso. Exatamente. Então, Einstein, né? Exatamente. Puxando mais um gênio aqui para nossa conversa. Exatamente. Então, é sobre dialogar, é sobre trocar, é sobre bordar relações harmoniosas entre os diferentes saberes, as diferentes pessoas, e valorizando a história de cada um. Eu acredito muito nisso, no espaço de diálogo pra gente crescer. Tô adorando dialogar contigo aqui, inclusive. Eu também tô adorando. Uma pena que em algum momento a gente vai ter que encerrar esse bate-papo. Pelo menos o gravado, né? Exato. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração, Imagina. Ricardo, pela tua generosidade, não só tua, por toda a equipe da Tátil, que tá sempre conosco, super generoso, super disposto. Fred, Thalita, você o tempo todo ali, sempre nos dando um banho de conhecimento e de generosidade. Muito obrigada, viu? Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui. Você. É um prazer representar esse ecossistema inteiro, né? Essas pessoas que você citou e tantas outras que estão lá dialogando o tempo todo com a gente. E é incrível. E seguimos juntos. A conversa continua. Adorei. Obrigada. Obrigado você, querida. Obrigada, viu? Conectar diferentes públicos e estilos. Inspirar a convivência com o novo. Transformar as relações físicas e digitais. Isso é o Connect Arc. Uma plataforma, tudo que interessa. Esse foi o Connect ArcCast, o podcast da plataforma de relacionamento de Eliane Decortaios. Acompanhe a gente na plataforma connectarc.com.br, tem conteúdo novo sempre. Novidades todos os dias também nos blogs e nos perfis das marcas no Instagram, @Eliane Revestimentos e @Decortaios. A gente se vê, até a próxima e tchau, tchau!